O grande fato da profecia. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e mataste pelas mãos de justos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que é do fruto de seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O dia de Pentecostes foi muitíssimo notável e vital para a igreja cristã, e foi também um dos grandes pontos divisórios da história do mundo. Se não entendermos isso, será completamente impossível ter correta noção quanto ao caráter e à natureza da igreja cristã e da mensagem cristã. Em Atos capítulo 2, temos o primeiro sermão pregado sob os auspícios da igreja e, portanto, é de incomum importância. Estou chamando a atenção para o sermão de Pedro porque somos confrontados pelo trágico fato de que, falando em termos gerais, o mundo não está interessado nesta mensagem. Pois bem, isso é particularmente desnorteante, visto que agora nos achamos no mundo que entendemos cada vez menos. Outro dia, eu estava lendo num jornal de bom nível cultural um artigo que assinalava que por volta do último quarto do século XIX, os cientistas estavam excessivamente confiantes e otimistas.
Até mesmo um homem importante e mentalmente são como Lord Kelvin não hesitou em dizer que era apenas uma questão de tempo para que todos os segredos da natureza fossem desvendados. Descobertas e invenções levaram os homens e as mulheres a acreditarem que a pesquisa e os esforços científicos tinham a chave para descerrar os segredos da vida. Mas o artigo prosseguia e indicava, bastante acertadamente, que dentro de um período muito curto de tempo, todas essas ideias seriam desacreditadas. Desacreditadas pelo quê? Bem, por mais descobertas da ciência, a descoberta do raio-x destroçou o otimismo do século XIX e dispersou a ideia de que todos os mistérios do universo logo seriam examinados a fundo. A descoberta do rádio aumentou o senso de mistério e então pesquisas posteriores no século XX sobre a natureza do átomo, etc., destruíram completamente essa ideia. O universo tornou-se misterioso. Mas isso à parte, que é a vida propriamente dita? Qual é o propósito disso tudo? O que é que estamos fazendo aqui? E depois, naturalmente, há a morte, esse evento inevitável para o qual todos estão se movendo. Que é ela? Que é que está por trás dela? Estamos aqui só por um breve tempo, 70 anos, diz a Bíblia. Alguns ultrapassam essa idade, é certo, chegando a 90 e até mais, mas a morte vem, sem falta. Então, não seria espantoso que, confrontados por essa ignorância acerca do universo, acerca de nós mesmos, acerca da vida, da morte e da eternidade, os homens e as mulheres, na maioria, continuam a não considerar o único livro, o único ensino que nos dá, ao menos, um mínimo de explicação e de entendimento? É espantoso que as pessoas do mundo continuam com o seu fatal otimismo, apesar dos fatos que sacode o seu mundo, e ainda em face das suas próprias descobertas, e até quando confrontadas pelo tipo de evento que, sem dúvida, ocupa mais que tudo a mente de todo o povo deste país no presente. Mas esta é a verdade que está diante de nós, e eu assevero mais uma vez que o único auxílio e guia que temos é o que se acha aqui, nas páginas da Bíblia. Quando abordamos a Bíblia, abordamos algo que é inteiramente diferente do que passa por cristianismo na mente de muitos, tanto com relação à natureza da igreja, quanto com relação ao caráter da sua mensagem. Todavia, posto que as pessoas não sabem disso, não se interessam por ela e se afastam. Elas são deixadas entregues à sua própria miséria, perturbadas pelos eventos, abalados por um momento quando estão diante de um túmulo aberto, mas correndo para tomar uma bebida ou mergulhar em prazeres ou ver televisão na tentativa de esquecer tudo o que diz respeito a essas coisas. Ora, independentemente de qualquer outra coisa, isso não é inteligente. É uma tolice desfazer-se desses temores, varrendo-os e dando as costas a eles. Aqui está uma mensagem que pede a todos nós que pensemos e encaremos os sólidos fatos da história. E é por isso que eu retorno a ela mais uma vez. Pois bem, uma razão que muitas vezes as pessoas dão para explicar por que não se interessam pelo cristianismo é que ele pode ser entendido e despachado final e completamente, assim dizem elas, em termos da psicologia. Esse argumento toma muitas formas diferentes. Alguns dizem, aspas, vocês cristãos alegam que têm experiências religiosas e pessoas como vocês têm alegado isso através dos séculos. Costuma-se pensar, claro, que tudo isso era real, mas agora sabemos que a coisa é diferente. Fecha aspas. Diga-se de passagem que, com referência à confiante asserção de Lord Kelvin, que citei anteriormente, foi-lhe respondida não só pela descoberta do raio-x, mas também, talvez igualmente, pelas teorias de Freud e da sua escola de psicologia. O argumento é este, aspas, claro, está que não somos todos iguais, temos temperamentos diferentes e reagimos de diferentes maneiras ao mesmo conjunto de fatos. Além disso,
Até a mente das pessoas pode produzir coisas. As pessoas costumam pensar que havia um grande Deus nos céus. Naturalmente, agora descobrimos, como resultado da pesquisa psicológica, que não existe nada lá. Mas as pessoas criaram a ideia de uma poderosa figura de pai, um grande ser fora de nós. Quando elas dizem que existe um Deus, estão meramente projetando seus próprios sentimentos, suas próprias sensações. E isso constitui a essência da religião. Fecha aspas. Pede-nos que examinemos a ciência do desenvolvimento das religiões, a filosofia da religião, como é chamada. E nos dizem que, para quanto mais longe retrocedermos na história da raça humana, quanto mais primitivas forem as pessoas e mais supersticiosas, mais pavor sentem da vida. Os indígenas primitivos sempre têm medo de tudo e tendem a personalizar todas as coisas. Eles ouvem o estrondo de um trovão e dizem, aspas, ó, há um grande ser ali e acaba de rugir, fecha aspas. E vem o clarão de um relâmpago e acrescentam, aspas, ele acendeu uma mecha ou coisa parecida, fecha aspas. E dessa forma eles transformam cada evento que não entende numa obra de um Deus. O homem primitivo é isso. Depois nos dizem que conforme as sociedades se desenvolvem e as pessoas se tornam mais conhecedoras das coisas, a crença religiosa torna-se menos rude. Se subimos uma escada, vemos cada vez menos deuses e finalmente chegamos aos judeus, que alcançaram o pináculo máximo, sustentando que só há um Deus e que os outros absolutamente não são deuses. Mas, naturalmente, prossegue a teoria, mesmo os judeus estavam errados. Eles progrediram tremendamente. É um grande progresso ter só um Deus em vez de dúzias. Porém, agora nós sabemos que não há nem um só Deus. E até as pessoas mais inteligentes, não só dentre os judeus, mas também dentre os cristãos, continuam fazendo a mesma coisa antiga, objetivando seus temores e fobias e colocando todos eles juntos num ser, numa pessoa a qual eles chamam Deus. Para resumir, esta é a única explicação da religião e do cristianismo, que é uma forma superior e modificada da religião dos judeus. Esse é, pois, o argumento. E eu me preocupo muito com isso porque muitas vezes vejo cristãos que não sabem como dar-lhe respostas. Na verdade, até emprestam seu apoio a esse argumento. Em 1935, tive o privilégio de tomar parte num curso de verão para ministros. Uma noite tivemos uma discussão dirigida por mim e me despertou grande interesse notar que alguns homens que argumentavam com base na mesma posição em que eu estava, quase me deram mais problemas do que as pessoas com as quais estávamos discutindo. Eles se levantaram um após outro e disseram algo semelhante ao seguinte, e quantas vezes se ouve isso? Aspas, ora, não importa o que você diga, não me preocupa, seja qual for a prova científica que você apresente, pode argumentar como quiser, pode ridicularizar a minha Bíblia com a sua erudição e tirar muito disso de mim, e afirmar que a ciência pode provar isso e aquilo. Contudo, você nunca vai tirar de mim a minha experiência. Fecha aspas. Esses homens achavam que dessa forma estavam respondendo aos cientistas, mas estavam simplesmente entregando tudo de mão beijada aos braços dos psicólogos. Aspas. Isso mesmo. Fecho aspas. Diz o psicólogo. Aspas. Esse é exatamente o problema que há com vocês, pessoas religiosas. Vocês fecham os olhos para os fatos. Vocês dizem, aspas, minha experiência, fecha aspas. Porém, naturalmente, nós podemos explicar a sua experiência com a maior simplicidade. Pense no homem que teve uma experiência com Deus e que sentiu temor em sua presença. Pois bem, se fosse feita uma psicanálise desse homem, provavelmente se veria que uma vez na infância, o seu próprio pai o deixou aterrorizado. Ele tinha feito alguma coisa errada e seu pai o tinha repreendido com muita severidade e talvez lhe tenha dado uma surra. Isso começou a inflamar-se e a avolumar-se até que se tornou a sua ideia de Deus. Fecho aspas.
Esse é o tipo de resposta que você pode receber quando baseia toda a sua posição em sua experiência. Contudo, muitos são os cristãos que fazem isso. Não me entendam mal. Eu acredito na validade objetiva das experiências religiosas. Tudo o que estou tentando mostrar é que você não pode basear a mensagem cristã em experiências, porque as pessoas as explicam daquela maneira. Às vezes, vão mais longe e dizem, naturalmente, você diz que a única explicação dessas experiências é a sua mensagem cristã. Mas certo é que nós sabemos algo sobre as seitas. Ouvimos coisas similares sobre os seguidores da ciência cristã, por exemplo, que afirmam que enquanto antes viviam aflitos e preocupados, agora, desde quando adotaram esse ensino, não ficam mais doentes ou aflitos. Fecha aspas. Portanto, se você expuser a causa cristã em termos de alguma experiência que teve, ou em termos de um apelo como, venha Jesus e encontrará um amigo, fecha aspas, ou, venha Jesus e terá cura física, fecha aspas, ou, venha Jesus e descobrirá gozo e paz, fecha aspas. Se disser coisa desse gênero, estará abrindo as portas para uma explicação psicológica da sua fé. Ou ainda, talvez alguns digam que, embora se alegrem, muitos que outros tenham essa experiência de cura e de libertação de várias perturbações, eles mesmos nunca se preocuparam com tais coisas. Alegra-me muito que você esteja melhor do que em geral estava. Fecha aspas. Talvez digam, sou grato a qualquer meio que possa livrar as pessoas das suas aflições. Penso que você pode estar errado em sua explicação, mas se isso faz sentir-se melhor, bem, é bom. Siga avante. Obviamente, sou um tipo diferente de pessoas e não preciso do que você está falando. A vida me vai feliz e mansa. Tenho bom emprego, ganho bom dinheiro, tenho esposa e filhos, temos um lar maravilhoso, não desejo mais nada. Por isso, quando você me vem com as suas grandes histórias e me pede que aceite isto, aquilo e outra coisa mais, a resposta é, obrigado, mas não preciso disso, fecha aspas. E muitas pessoas estão precisamente nessa posição. A resposta a todos esses comentários é o sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Por que pregou? Para dar uma explicação. As pessoas que estavam em Jerusalém de repente foram confrontadas por um grupo de homens e mulheres, alguns dos quais talvez elas já conhecessem e que, obviamente, eram pessoas muito simples, pescadores, etc., que subitamente estavam inteiramente mudadas. Alguma coisa espantosa tinha acontecido com elas e todos os que estavam em Jerusalém, pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Fecha aspas. Atos 2, 7 e 8. E alguns diziam que os discípulos estavam cheios de vinho. A multidão defrontou-se com um fenômeno, uma experiência, uma mudança operada na vida daqueles homens e mulheres. E então, toda a questão se resumia em: que foi que fez isso? E em seu sermão, Pedro deu a resposta àquela questão. Primeiramente, notem que Pedro não falou apenas sobre a sua experiência, nem disse, isto é maravilhoso, e vocês, qualquer pessoa, podem ter essa mesma coisa, fecha aspas. Não. Ele disse, isto é o que foi dito, fecha aspas. E citou um profeta e depois citou outro profeta e explicou as escrituras. Em acréscimo, ele expôs as escrituras em termos de certos fatos. O conteúdo geral do seu sermão é um recital de fatos e a explicação deles, mas desta maneira sumamente interessante. Disse Pedro, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Fecho aspas, versículo 32. Ele realmente lhes falou, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis,
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes, e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Fecha aspas, versículo 22 a 24. Pedro indicou aos seus ouvintes fatos objetivos e depois desenvolveu o seu grande argumento. Em essência vocês estão perguntando o que é isto, e eu só posso explicá-lo em termos de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ele é a única explicação. Aspas. Se vocês quiserem entender o que aconteceu conosco, fecha aspas, foi o que praticamente Pedro disse. Aspas. Se vocês quiserem entender este espantoso fenômeno, terão que olhar para essa pessoa, Jesus de Nazaré. Fecha aspas. Pedro lhes falou sobre o nascimento do nosso Senhor e sua vida, sobre o seu reino e especialmente sobre a sua morte na cruz, seu sepultamento no túmulo e então sua ressurreição e ascensão. Depois, finalmente, ele explicou o que tinha acabado de acontecer no dia de Pentecostes. Pois bem, o argumento é que os eventos do dia de Pentecostes não teriam acontecido não fossem aqueles fatos. Se o nosso Senhor não tivesse ressuscitado dos mortos e aparecido a seus discípulos, nada disso teria acontecido. Pedro afirmou que este Jesus de Nazaré é o Filho unigênito de Deus e que a sua ressurreição dos mortos prova isso. Então Pedro fez uma longa citação de Davi. Disse ele que Davi tinha previsto e profetizado este evento. Ele não poderia estar falando de si próprio, disse Pedro, porque, aspas, ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, fecha aspas, versículo 29. Ao passo que Cristo, tendo morrido, fora ressuscitado, e tinha ascendido ao céu, de onde, tendo sido, aspas, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Fecha aspas, versículo 33. Cristo, disse Pedro, tinha enviado este poder justamente como tinha prometido que faria. E essa, Pedro afirmou, era a única explicação daquilo que tinha acontecido com eles. Com efeito, vocês notarão que Pedro não respondeu em termos de uma teoria. Ele não fez uma análise psicológica, não tentou explicar o fato. Ele disse, tenho somente uma explicação, e esta é Jesus, a quem eu vi e ouvi, e cujos milagres testemunhei. Por isso eu digo a vocês que não importa qual é o seu temperamento, não importa qual é ou não é a sua constituição psicológica. A semelhança de Pedro, é minha tarefa lembrar-lhes alguns fatos históricos. Para fixá-lo em suas mentes, posso fazê-lo desse modo? A presente época bem pode ser conhecida como a época de Winston Churchill, um fato da história. Houve uma época de Cromwell, houve uma época de Júlio César. São fatos, esses vultos eram personagens históricos, e Jesus de Nazaré é um personagem histórico. Não estou tentando explicar alguma experiência ou uma teoria. Parto de certos eventos que ocorreram e que pertencem solidamente à história. Esse foi o argumento de Pedro. Foi como ele iniciou o seu sermão. Mas ele o fez de maneira muito interessante. Ele o fez em termos do próximo elemento que eu desejo salientar, a profecia. Aspas, isto, fecha aspas. Disse ele, aspas, é o que foi dito pelo profeta Joel, fecha aspas, versículo 16. E depois passou a citar esse profeta que vivera muitos séculos antes. Que a vida e a morte de Jesus são cumprimento de profecia é um dos principais argumentos deste sermão, e eu quero mostrar-lhes a sua importância. É muito interessante observar como estes pregadores se repetiam. Muito tempo depois, quando Pedro veio a escrever uma carta e estava falando sobre esta grande salvação, ele disse, aspas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles
indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Fecho aspas, 1 Pedro 1, versos 10 a 12. E na segunda carta de Pedro, quando lembra aos seus leitores que é um homem velho, diz ele, aspas, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Fecho aspas, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 14. O corpo de Pedro era apenas um tabernáculo. E ele diz, vou desfazer-me dele, vou para a esfera espiritual. Então, que é que Pedro estava lembrando aos seus leitores? Bem, eis o que ele diz, aspas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que ele foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis e estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Fecho aspas, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. Como vocês podem ver, o idoso homem está dizendo, vou morrer, e não vou estar com vocês por muito tempo mais. Por isso quero que vocês se firmem bem nas coisas que já ouviram, porque vocês vivem num mundo difícil e são confrontados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Vocês mesmos terão que morrer, e fico pensando em que vocês tenham ampla entrada no reino celestial de Deus quando morrerem. A única maneira de terem isto é se apegarem firmemente à verdade que já ouviram. Mas alguém poderia perguntar, aspas, por que devemos crer nisso? Fundamentado em quê? Fecho aspas. Bem, diz Pedro, estou agindo como uma testemunha. Lembro-me do dia em que este Jesus de Nazaré falou comigo e com Tiago e João e nos disse, aspas, venham, quero que vocês subam comigo ao topo do monte. Fecho aspas. Fomos com ele, deixando no sopé do monte os demais discípulos, e saibam, jamais esquecerei aquilo. Ali, no alto monte, nós três estávamos com ele, e de repente o local foi coberto com uma clara e refulgente nuvem que expedia uma estupenda luminosidade, e até suas vestes brilhavam, envolvidas pelo resplendor celeste. Apareceram dois homens e falavam com ele, Moisés e Elias, e ouvimos uma voz vinda do céu que dizia, aspas, este é o meu filho amado, ouçam-no. Fecha aspas. Ora, continua Pedro, estou velho, estou à beira do túmulo, mas testifico a vocês que estive lá. Eu ouvi o que do céu foi dito, fui testemunha disso, como também o foram os meus irmãos Tiago e João. Ouvimos aquela voz no alto do monte, ouvimos Deus falar sobre este Jesus. Não seguimos fábulas inventadas engenhosamente. Não estamos narrando a vocês contos de fada. Tivemos que sofrer por causa disso, e eu sei que vou sofrer. Ele me disse, ele profetizou que eu morrerei de maneira nada comum. Jesus tinha predito que, quando chegasse a hora, Pedro seria crucificado. Vê João 21, verso 18, e conforme uma tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Temos aí, pois, um ancião que sabia o que lhe ia acontecer, e ele diz, digo a vocês na presença de Deus, eu ouvi a voz. No entanto, notem que, em sua carta, Pedro não para nesse ponto. Os fatos estão ali,
Isso é importante, mas ele diz também, aspas, e temos muito firme a palavra dos profetas. Fecha aspas. Se vocês não acreditam no meu depoimento, diz Pedro, se não creem em meu testemunho, tenho outro elemento de prova, a profecia cumprida. Assim, no fim da sua vida, Pedro estava, num sentido, pregando o mesmo sermão que pregara como seu primeiro sermão no dia de Pentecoste, quando tinha lembrado aos que estavam em Jerusalém, aspas, como vós mesmos bem sabeis, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, fecha aspas. Mas dissera também, aspas, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, fecha aspas. Em Atos capítulo 2, em seu sermão, Pedro citou duas profecias em particular, a profecia do profeta Joel e a de Davi, que, por ser um homem de Deus, por vezes iluminado pelo Espírito, também profetizou e escreveu suas profecias na forma de salmos. E o argumento dos apóstolos é que a profecia é um fato. Estas profecias foram escritas séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, não faz a mínima diferença se vocês são irrequietos ou tranquilos, se não otimistas ou pessimistas. É um sólido fato da história que, muitos séculos antes do nascimento de Cristo, diversos homens registraram em documentos que foram preservados profecias acerca de uma pessoa que haveria de vir. Eles nos deram os mais extraordinários pormenores concernentes a esta pessoa, a este Jesus. Pormenores acerca do seu nascimento em Belém, acerca da sua pobreza e acerca do caráter da sua vida. Falaram sobre a sua entrada em Jerusalém, montado nos jumentinhos, sobre a traição a ele feita ao preço de 30 moedas de prata, e disseram que ele seria levado, aspas, como um cordeiro a matadouro, fecho aspas, Isaías 53, verso 7, e seria morto. Eles disseram que ele morreria sim, porém que ressuscitaria, e tudo subiria ao céu e enviaria o Espírito Santo. Tudo isso foi profetizado. Essa é a base da fé cristã. Não estou simplesmente pregando experiências a vocês. Graças a Deus tenho tido experiências, mas não lhes conto o que me aconteceu. Não falo sobre mim. Com o apóstolo Paulo digo, aspas, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Fecho aspas, 2 Coríntios 4, verso 5. Por isso, não acredito em fazer com que se levantem pessoas para darem seus testemunhos e dizem, aspas, venham a Jesus e vocês obterão a mesma coisa. Fecho aspas. Não, não. A minha tarefa consiste em colocar estes fatos diante de vocês, os fatos registrados nos evangelhos e, por trás deles, o fato da profecia. Mas como é que você explica a profecia? Como foi que tantos séculos antes destes eventos, estes homens foram capazes de falar-nos deles com tantas minúcias? A resposta é dada por Pedro em sua carta recém-citada, quando ele diz, aspas, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Fecho aspas, 2 Pedro 1, verso 20. Significa que nenhum deles jamais escreveu uma profecia que simplesmente extraíra da sua mente ou da sua imaginação. O profeta não era alguém que se assentava e pensava filosoficamente na vida, tentando entendê-la com seu discernimento e depois tinha uma ideia brilhante. Não lhe era possível fazer isso. O ser humano não pode, por si mesmo, predizer fatos. Ele pode oferecer teorias, pode fazer um prognóstico, geralmente mais errado que certo, mas isso é tudo. Estes homens, porém, estavam certos, e certos em detalhe. Se eles tivessem dito só um pormenor, poder-se-ia dizer que era consciência, mas há dezenas de pormenores. É extraordinário. Como vocês explicam isso? Pedro disse, aspas, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Essa é a única explicação. Deus é que estava por trás de tudo, revelando tudo, tornando-o conhecido. E é isso que os profetas dizem.
Leiam vocês mesmos as palavras deles. Eles não dizem, aspas, de repente tive uma ideia brilhante, fecho aspas. Não, mas, aspas, veio a mim a palavra do Senhor, fecha aspas. Aspas, o peso do Senhor, fecha aspas. Aspas, o Senhor me falou, fecha aspas. Eram dadas a eles as palavras que deveriam dizer. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus foram um cumprimento da profecia. Essa era a base da mensagem de Pedro, e eu lembro a vocês que é incontestável. Permitam-me resumir o sentido disso tudo. Primeiro, e acima de tudo, sua mensagem nos lembra o Deus vivo. Deus não é uma abstração, não é um X filosófico a respeito do qual vocês argumentam e discutem. Não, não. Ele é um Deus vivo, um Deus que dá revelação, dá conhecimento, infunde informação. Pedro declarou também este ponto extraordinário. Naquelas revelações dadas por Deus aos profetas, ele estava revelando que tem um grande plano e propósito com relação a este mundo. Essa é a mensagem do cristianismo, e é realmente por isso que sou pregador. É porque não há outra esperança. Os príncipes e senhores podem prosperar, mas fenecem. O grande estadista morre, o grande líder vai-se. Ao inimigo que vence a todos, a morte. Hoje é uma ocasião histórica. É um grande dia que passará a história, 24 de janeiro de 1965, dia da morte de Sir Winston Churchill. Examinemos então a história. Que nos diz ela? Ela nos diz que surgem grandes homens, que eles dão um impulso à raça humana e resolvem alguns problemas, mas morrem e nos deixam no mundo de tragédia e dor. Churchill dizia que não acreditava que tinha sido chamado para presidir a liquidação do Império Britânico. No entanto, a testemunhou, não foi? E essa é a mensagem geral da história. Homens e mulheres vêm, lutam, tornam-se grandes personagens no palco da história e depois se vão, mesmo os maiores deles, e os problemas permanecem. Não os estou menosprezando ao dizer isso. Demos toda a honra aos grandes homens e mulheres, porém isso nada tem com o cristianismo. A mensagem do cristianismo é que Deus tem um plano e propósito. Em seu sermão, Pedro, referindo-se à morte do nosso Senhor, disse, aspas, a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e pré-conhecimento de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e mataste pela mão de injustos. Fecha aspas. Notem as palavras, aspas, pelo determinado conselho e pré-conhecimento de Deus. Fecha aspas. É disso que trata a mensagem cristã. Ela nos diz que a morte de Cristo na cruz não foi um acidente, que em última análise não foi nem sequer realizada por homens, mas era parte do plano e propósito de Deus. Portanto, qualquer que seja o temperamento de vocês, sejam otimistas ou pessimistas, sejam expansivos ou fleumáticos, tendo em conta todo o seu conhecimento científico e psicológico, ouçam isto. O grande e eterno Deus que revelou o seu plano há centenas de anos está efetuando o seu plano e, como parte dele, enviou seu Filho a este mundo. E sim, enviou-o à morte de cruz. E o objetivo desse plano? Salvar. A parte final da citação de Joel diz, aspas, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas, versículo 21. Salvo do quê? Salvo da miséria eterna, que é a punição que todos nós merecemos, mas que é justamente de Deus, contra quem nos rebelamos e a quem temos ofendido. E somos salvos para um conhecimento positivo de Deus, para uma vida nova e mais completa, para uma vida de amplitude crescente, vida que leva à glória eterna. Esse é o plano de Deus, e é isso que foi revelado por meio dos profetas em todos aqueles séculos anteriores aos eventos. Isaías disse, tudo está bem, ouçam, aspas, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fecha aspas, Isaías 40, verso 1. Todos os olhos verão a salvação de Deus. E Deus efetuaria essa salvação enviando seu Filho ao mundo. Os profetas tinham predito que nasceria um bebê de uma virgem em Belém.
viria o libertador, o Messias. Todos deveriam esperar por ele. Essa era a mensagem dos profetas. Deus enviaria um libertador, mas como ele efetuaria a libertação? Seria dando-nos exemplo e dizendo, aspas, sigam-me, imitem isso, fecha aspas. Graças a Deus, não é essa a mensagem. Quem é que pode imitar Deus? Para os filósofos, é fácil falar e escrever sobre isso, porém, vocês já tentaram fazê-lo? Não, não. O libertador enviado por Deus não veio meramente ensinar-nos, não veio dizer-nos, aspas, façam isso e serão salvos, fecha aspas. Ele sabia que não podemos fazê-lo. Foi porque o mundo inteiro jaz culpado diante de Deus que ele veio. Aspas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fecha aspas, Romanos 3:23. Ele veio porque o homem não poderia salvar-se a si mesmo. Não, esta é a resposta. Aspas, este que vos foi entregue pelo determinado conselho e pré-conhecimento de Deus. Fecha aspas. Deus enviou seu Filho ao mundo para ele levar sobre si a culpa dos nossos pecados. Deus puniu os nossos pecados em seu Filho. Foi Deus que planejou a cruz. As cruéis mãos dos homens de fato martelaram os cravos, mas isso aconteceu pelo determinado conselho e pré-conhecimento de Deus. Esse é o método de salvar de Deus em seu Filho e por sua morte. E para provar isso, ele ressuscitou seu Filho. O nosso Senhor foi suficientemente grande e forte para suportar o nosso pecado. Aspas, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Fecha aspas. Por quê? Porque ele era Deus, o Filho em carne, e ele não poderia morrer. Ele é divino, ele é eterno. Ele ressuscitou soltando as amarras da morte. E assim Pedro ensinou ao povo, e essa é a mensagem cristã, que todos nós precisamos ser libertados da culpa, da escravidão, do poder e do cativeiro do pecado. E que é unicamente Cristo que pode libertar-nos. Esse é o plano de Deus, determinado e visado antes da fundação e da criação do mundo. Finalmente, porém, Deus não somente tem um plano, mas também é certo e seguro que ninguém pode deter esse seu plano. Os fariseus, os saduceus, os escribas e todos os demais foram contra ele. Todos eles o entregaram à morte. Ele era um perigo, um estorvo a eles. O consideravam um agitador político. Aspas, fora com ele, fecha aspas, gritaram. A multidão ignara o crucificou e todos achavam que isso era o fim. Porém não sabiam que mesmo quando estavam martelando os cravos, estavam executando a vontade de Deus. O Deus que eu prego a vocês pode usar seus inimigos, e o fez muitas vezes. Eles não sabem o que está acontecendo, mas ele sabe. Ele usou seus inimigos para levar a efeito o seu plano. A maldade humana não pôde frustrá-lo. Os inimigos do nosso Senhor pensaram que, quando o crucificaram e viram seu corpo levado a um túmulo, era o fim dele. Contudo, não foi. O inferno foi solto e o homem e o diabo fizeram o máximo que puderam, mas Deus rompeu tudo isso. Deus o ressuscitou dos mortos. Ele está sobre todos. Ele triunfou sobre todos, sim, sobre todos os seus inimigos, até sobre o diabo e o inferno, sobre tudo e todos que estavam contra ele. Todos serão derrotados. Ele o declarou por sua ressurreição. Por isso o apóstolo diz aqui, aspas, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Fecha aspas, versículo 36. Pensar que temos que nos defrontar face a face com Deus é coisa séria. Talvez você diga, aspas, tudo está bem comigo, sou feliz, tenho tudo o que quero. É uma vida maravilhosa. Fecha aspas. Sim, mas como você explica esses fatos concernentes a Jesus de Nazaré? Por que aconteceu tudo aquilo? Por que teve que acontecer? Porque Deus o enviou? Porque o plano de Deus foi isso?
Você é uma alma vivente e isso aconteceu em seu mundo. E aconteceu com respeito a você, como também com respeito a todos os demais, porque, a despeito das nossas diferenças, no aspecto, somos todos iguais. Somos todos pecadores aos olhos de Deus. Aspas, não há um justo, nenhum sequer. Fecha aspas, Romanos 3, verso 10. Não se pode fugir da questão falando sobre psicologia e temperamento citando experiências. Cada um de nós é confrontado pelo fato deste Jesus de Nazaré. Sim, hoje é domingo 24 de janeiro de 1965. Por quê? Não porque Sir Winston Churchill morreu, mas porque Jesus de Nazaré nasceu, viveu, ensinou, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito. É 1965, Anno Domini, o ano do nosso Senhor. É isso que todos nós temos que enfrentar. Não importa quem você é, não importa se você é capaz ou se lhe falta talento, se é culto ou ignorante. Não importa o que você foi, não importa qual é a sua constituição pessoal. Nada importa, exceto que você é um ser humano e que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo de seres humanos. Portanto, a pergunta com que você se defronta não é: qual é a minha necessidade? Antes é: quem é essa pessoa? Porque foi que os profetas escreveram sobre ele e, principalmente, porque foi que Deus o enviou para morrer? Teria isso alguma coisa a ver comigo? Essa é a questão que se apresenta a você. É desse modo que se deve encarar a história. É como se deve encarar a história mesmo de um grande homem. Você não diz apenas, aspas, que homem magnífico ele era, fecha aspas. Você diz, aspas, que tudo isso tem a ver comigo, fecha aspas. Você se relaciona pessoalmente com a história e isso é certo e bom. Todos nós devemos procurar fazer isso. Entretanto, aqui está o fato supremo da história. Por que Jesus Cristo? Por que Belém? Por que o Gólgota? Por que o sepulcro? Por que a ressurreição? Por que a descida do Espírito Santo? Por que a igreja? Por que todas estas coisas? Alguma vez você fez essas perguntas? É porque, em geral, os homens e as mulheres nunca enfrentam o fato de Cristo e o fato da profecia que eles continuam nas trevas e na miséria do pecado, sem saber para onde vão, sem entender a vida, não preparados para morrer, com medo do futuro eterno. Portanto, hoje, faça uso da história. Faça a si mesmo a pergunta fundamental: quem é este Jesus? E se a fizer com seriedade, chegará a ver que ele tem tudo a ver com você. Porquanto ele, aspas, veio buscar e salvar o que se havia perdido, fecha aspas. Lucas 19, verso 10. Ele veio para, aspas, dar sua vida em resgate de muitos, fecha aspas, Marcos 10, 45. Meus caros amigos, examine os fatos, especialmente este grande fato da profecia, das quais os fatos são o cumprimento.